Olá pessoal, eu sou o Alex Finardi e hoje nós vamos falar sobre gestão do tempo. E para começar a falar desse assunto tão interessante, tão importante nos nossos dias de correria, nos nossos dias em que parece que nós temos cada vez menos tempo, apesar de todo o progresso tecnológico, eu queria comentar com vocês aqui, ler para vocês um texto muito interessante que fala a respeito do tempo. Ele se chama Testamento. Se eu pudesse viver a minha vida novamente, a próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito. Me relaxaria mais. Seria mais tolo do que tenho sido e, de saída, levaria a sério muito poucas coisas. Seria menos higiênico. Correria mais riscos, faria mais viagens, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas e nadaria mais rios. Iria a mais lugares onde nunca estive, comeria mais doces e menos verduras, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e prolificamente cada minuto de sua vida e, é claro, em meio disso tive certos momentos de alegria. Mas, se eu pudesse voltar atrás, trataria de ter somente bons momentos. Pois é, se não sabes, é disso que a vida é feita. E não percas, por favor, nunca o aqui e o agora. Eu era um desses que não iam a lugar nenhum, a nenhuma parte sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuvas e um paraquedas. Mas, se eu pudesse voltar a viver, viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço desde o início da primavera e seguiria assim até terminar o outono. Daria mais voltas pelas pequenas ruas, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças se eu tivesse outra vez a vida pela frente. Mas percebas, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Jorge Luiz Borges, 1899, quando ele nasceu, 1986, quando ele faleceu. E aí a gente vê que em todas as sepulturas existe o ano de nascimento, a data de nascimento, e aí tem um traço e a data de falecimento. Então, em outra instância, a gente pode dizer que a nossa vida é esse traço, esse pequeno traço que está entre a data do nosso nascimento e a data do nosso falecimento. Trabalhando com mais inteligência, o que é, afinal, gestão do tempo? O que é esse gerenciamento de tempo? A gente pode dizer que ele refere-se à maneira como você organiza e planeja o seu tempo e como você gasta suas atividades específicas. Olha só que hoje, nos nossos dias, parece que cada vez mais não temos tempo suficiente. Nós antes tínhamos que mandar uma carta pelo correio, demorava um tempão, e hoje em dia nós substituímos isso por e-mails, substituímos por redes sociais, que são mensagens instantâneas que nós podemos trocar com alguém que esteja lá do outro lado do mundo. Nós compramos uma lasanha no supermercado congelada que demora 8 minutos para ficar pronta. Há algumas décadas atrás, imagina quanto tempo demoraria para fazer essa lasanha. Então, tudo que está acontecendo hoje, todos os produtos, todos os serviços, mostram ou têm essa aparência de que nós vamos ter mais tempo para nós mesmos. Mas onde é que foi parar esse tempo? Porque não parece mais que o dia tem 24 horas, não é verdade? Parece que ele tem cada vez menos. E é engraçado que o tempo é a riqueza, a grandeza mais democrática que existe. Porque mesmo 24 horas que um grande empreendedor, um grande estadista tem, são as mesmas 24 horas que um mendigo possui. Então, como nós vamos melhorar, como nós vamos ter melhor resultado na nossa gestão do tempo?
Primeiramente, a gente tem que ter uma mudança de foco. Ao invés de focar na atividade em si, nós devemos pensar agora em focar nos resultados, para começar a sair desse frenesi de atividades que muitas vezes resulta em uma qualidade de trabalho, uma qualidade de entrega muito abaixo do que nós imaginamos. O bom gerenciamento do tempo, ele permite que nós trabalhemos de maneira mais inteligente. Não é assim tão difícil a gente fazer isso. E é o que nós vamos ver no decorrer dessa aula. Os benefícios para quem tem uma boa gestão do tempo são inúmeros. Nós podemos elencar aqui alguns deles, como por exemplo, maior produtividade e eficiência, ou melhor reputação profissional, não é verdade? Ter menos estresse, olha só que benefício interessante para a gente trabalhar em cima disso. Outro, maiores oportunidades de avanço na carreira, ou de avanço nos negócios, aonde for. E maiores oportunidades para alcançar objetivos importantes de vida e de carreira. Consequências indesejáveis de uma má gestão do tempo. Prazos perdidos. Fluxo de trabalho ineficiente. Trabalho de baixa qualidade. Má reputação profissional e carreira estagnada. E níveis mais altos de estresse. Uma das ferramentas que nós podemos utilizar para melhorar a nossa gestão do tempo são as listas de tarefas, conhecidas também como to-do lists. É uma chave bem eficiente, é uma ferramenta bem eficiente para nos ajudar no nosso dia a dia. E aí, eu quero comentar com vocês uma história de uns exploradores britânicos durante o século XIX. Eles foram fazer uma exploração num país da África e aí eles levaram vários equipamentos científicos e a equipe era grande e aí eles precisaram contratar alguns nativos africanos, como mais ou menos como esses que estão aí no desenho, para ajudar a equipe a carregar todo esse equipamento para o local onde eles iriam fazer as pesquisas. É mais ou menos aquela imagem que nós temos nos filmes de Tarzan, nos filmes que se passam lá no continente africano, onde que as pessoas penetram naquelas selvas, mais ou menos isso. E aí, no primeiro dia eles caminharam forte, andaram bem forte, eles tinham previsão de chegar em 4 dias no local de pesquisa. Só que no primeiro dia eles caminharam bem forte, foram bem rápido. No segundo dia eles acordaram, continuaram andando bem rápido. E aí no final do segundo dia, quando eles já estavam acampados, os britânicos olharam ali os mapas e chegaram à conclusão que eles tinham viajado tão depressa que ao invés de chegar no 4º dia no local de pesquisa, eles iriam conseguir chegar ainda na manhã do 3º dia. Olha só que interessante. Só que, quando eles acordaram na manhã do 3º dia, eles encontraram os nativos, todos eles deitados, sentados, descansando, encostados em alguma árvore ou em alguma pedra. E aí os britânicos, vamos lá pessoal, vamos lá galera, vamos embora que a gente consegue chegar ainda hoje no local de pesquisa. Vamos aí, vamos levantar as coisas, pegar os equipamentos aí, vamos embora. E os nativos, hoje a gente não vai sair daqui. Oh, mas como assim? Disseram os britânicos. Como não vão sair daqui? Vamos, a gente tem pressa para chegar, a gente quer chegar logo lá. Não, nós não vamos sair, nós vamos ficar o dia inteiro aqui esperando, descansando. Mas por quê? Perguntaram os britânicos. E os nativos responderam: porque nesses 2 dias, nós andamos mais tão rápido, que a nossa alma se desprendeu de nós e ficou lá para trás. Então hoje a gente vai ficar aqui paradinho, esperando que a nossa alma volte a se encontrar conosco.
é uma história, uma lenda, mas que às vezes eu fico pensando nisso e imaginando quantas vezes na nossa rotina maluca, no nosso dia a dia, nós nos desprendemos mesmo da nossa alma que fica lá para trás pela nossa correria. Então, uma coisa boa para a gente fazer é essa reflexão, fazer alguns exercícios de meditação, algumas coisas para interiorizar, para que nós possamos ser íntegros, tanto dentro como fora. E aí, quando a gente está falando de to-do list, de listas de tarefas, eu imagino que muitas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo, ou vocês já ouviram as pessoas dizendo: puxa vida, eu tenho 1000 coisas para fazer. Ou então alguns ainda dizem: eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. E de fato, parece que é 1 milhão, parece que são 1000 coisas. Mas quando você utiliza uma lista de tarefas e coloca 1, 2, 3, 4, 5, coloca ali as suas atividades, a gente começa a perceber que essas 1000 tarefas são bem menos do que isso. E além de tudo, a gente consegue ter uma visão, um entendimento do que realmente necessita ser feito, o que nós podemos fazer para melhorar e para dar sequência às nossas atividades e às nossas tarefas. Ainda referente ao to-do list, é interessante nós comentarmos que, ao manter essas listas, nós garantimos que todas as nossas tarefas, as nossas atividades estejam anotadas em apenas um lugar. Porque não adianta nós termos várias listas, vários papeizinhos de post-it colados no computador, colados na porta, no banheiro, ou então tem uma agenda física, ter uma agenda ou uma lista de tarefas num aplicativo de celular. Ou seja, se tem anotado em vários lugares, a possibilidade dessa lista dar errado e você se atrapalhar ainda mais na gestão do tempo é enorme. Então, uma dica importantíssima: tenha essas atividades sempre num lugar só. Agora, como nós podemos montar essas nossas listas de tarefas? Bom, idealmente, essas tarefas elas devem ter no máximo 1 hora, até 2 horas de duração para cada uma. Senão é interessante que sejam quebradas essas atividades em alguns estágios para facilitar a conclusão e o andamento das nossas atividades. E a gente pode até achar que pode ser mais fácil também, marcando sempre no mesmo lugar, mas tendo às vezes listas diferentes. Por exemplo, você pode ter uma lista de tarefas das suas atividades no trabalho e outra lista de tarefas para suas atividades pessoais ou atividades de estudo. Então, anote todas as tarefas, aí vão algumas mais pontuais. Se for grande, divida, como nós já falamos. E aponte as prioridades. Opa, como assim apontar as prioridades? Bom, de fato, nós podemos anotar lá das nossas 1000 tarefas, sobraram ali umas 100 tarefas para fazer, que já é bastante. Só que dessas 100 tarefas, quais são as que devem ter prioridade? Aquelas que devem ser feitas primeiro, para que você tenha um impacto maior, para que você tenha um alívio maior dentro daquilo tudo que você tem que fazer. Então, as prioridades podem ser anotadas de diversas formas. Você pode usar números, usar letras, usar cores, mas estrelas, asteriscos, aí vai de cada um. Mas o importante é que nós tenhamos aí as nossas big rocks, aquelas atividades que são as mais pesadas, as mais difíceis, aquelas que vão dar mais trabalho, sempre pensando no que devem ser feitas primeiramente, no começo do dia, ou quando você vai ter uma possibilidade de ter um ganho de produtividade melhor de acordo com a sua rotina. Então essas big rocks nós devemos analisar e lutar para que elas acabem logo, porque depois que elas forem vencidas, as outras atividades vão ficar mais tranquilas. Nós podemos usar essas listas de tarefas ou to-do lists com aplicativos.
Eu já usei vários, né? Eu estava utilizando a Wunderlist, que agora a Microsoft comprou e virou Microsoft To Do, que é bem interessante, é quase igual a Wunderlist. Eu gosto muito dessa, que você pode criar várias listas diferentes, lista pessoal, lista no trabalho, até tipo lista de livros que você quer ler neste ano, séries que você quer assistir. Você pode criar várias listas e todas num só lugar. E quando eu digo num só lugar, você pode acessar pelo seu smartphone, você pode acessar no seu computador, então é no tablet. Então a facilidade que nós temos com esses aplicativos é enorme. Sem contar que com o celular no bolso você pode anotar onde que você estiver. Você não precisa estar carregando uma agenda, de repente ter que tirar uma agenda física da bolsa para poder anotar alguma coisa. Então é bem interessante esse aplicativo. Ainda posso indicar o Toodledo, que eu também já usei durante muito tempo e que ele tem algumas funções muito interessantes por exemplo, né, que eu gostava muito quando eu precisava comprar tomate, por exemplo. E aí eu programava para quando eu passasse perto de uma quitanda ou de uma feira, alguma coisa assim, ele automaticamente identificava e me mandava um aviso sonoro para eu comprar o tomate. Então esses aplicativos eles têm muitas funções tecnológicas que nos ajudam muito, mas vale a pena lembrar que nós temos que ter esse entendimento que não adianta nós termos uma solução para problemas que nós não temos. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você se dá bem com agendas de papel, então não tem porquê, de repente, você mudar para um aplicativo. Certo? Se está funcionando, então continua usando a agenda de papel. Tem ainda Todoist, Anydo, tem vários aplicativos que você pode comprar, tanto para iOS ou para Android. Você vai encontrar muitas coisas assim e vai testando para ver qual delas te agrada mais. Além disso, se você for um pouco mais minimalista, pode usar planilhas no Excel, ou fazer tabelas no Word, aí vai de cada um. Multitarefas, este é um outro subitem da nossa gestão do tempo, e nós podemos lembrar daquela música do Titãs, tudo ao mesmo tempo agora ou uma coisa de cada vez. E aí nós vemos que cada vez mais esse conceito de multitarefas se espalha, e uma mãe aí por exemplo, aqui nesta imagem, ela está ali ajudando os filhos, está trabalhando, está atendendo alguma coisa no telefone. Então é o tempo inteiro, é celular, WhatsApp, Teams, interfone tocando, telefone tocando, as crianças brigando. Ou seja, a questão de ser multitarefa, ela vai brigar muitas vezes com a questão da produtividade. E aí eu quero começar a quebrar um mito que existe hoje em dia de ser multitarefa, como se ser multitarefa fosse algo bom, como se ser multitarefa fosse uma característica que nos eleva a produtividade ou que nos faz sermos mais produtivos, vamos dizer assim. Então, só para vocês terem uma ideia, quando nós realizamos várias atividades ao mesmo tempo, existe o desperdício de 20 a 40% do nosso tempo. A qualidade e a atenção diminui muito quando nós fazemos duas atividades, e aí é importante dizer que essas atividades que exijam raciocínio, tá? Eu não estou falando de você, por exemplo, trabalhar e ouvir uma música tranquila, porque a música, em questão, você não está focado na música, ela está sendo uma atividade secundária. Mesma coisa, quando você está aprendendo a dirigir, você tem que ficar olhando toda hora, trocando o câmbio, ou você tem que ver, pisar na embreagem, pisar no acelerador, você não lembra direito ainda qual que é um pedal certo, qual que é o pedal errado. Então, a partir do momento que nós passamos a ter isso como essa habilidade formada,
Então nós podemos sim dirigir, estamos dirigindo, mas estamos ouvindo música, estamos vendo movimento, às vezes brigando com outro motorista, mas nós conseguimos, porque nós não estamos mais raciocinando para dirigir, porque é uma atividade que já nos foi automatizada, certo? Mas, por exemplo, se você está ao celular quando você está dirigindo, a sua qualidade na direção, porque quando você está ao celular, você tem que pensar para responder, você tá com uma atividade que exige um raciocínio, um foco, uma atenção. Então a sua habilidade na direção, ela é equivalente a como se você estivesse dirigindo bêbado. Só para vocês terem uma ideia como que a produtividade diminui quando nós tentamos fazer mais de uma atividade de raciocínio ao mesmo tempo. E uma coisa, mas será que é isso mesmo? Então eu posso ouvir muitas pessoas falando, não, a geração Y, ou os millennials, são multitarefas, eles conseguem fazer várias atividades ao mesmo tempo, eles estão ali checando as mensagens no celular, estão ouvindo música, estão assistindo televisão e estão estudando. Mas será que isso é verdade mesmo? Então eu digo para vocês, nenhum ser humano é multitarefas. A geração Y não é multitarefas. O que acontece é que nós temos uma mudança de foco e não conseguimos fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E aí também a gente pode lembrar que as mulheres são multitarefas ou não. As mulheres, elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem não. Afinal, a mulher está cuidando ali do filho, está preparando alguma coisa na comida, está falando no celular, está conversando com o marido, tudo ao mesmo tempo agora. Será que isso é verdade? Será que a mulher consegue mesmo fazer várias atividades ao mesmo tempo? Também não. Como eu disse, nenhum ser humano, homem, mulher, geração Y, Z, baby boomer, quem for, ninguém consegue fazer mais de uma tarefa que exija raciocínio ao mesmo tempo. E eu posso provar para vocês. É só você imaginar quando você está abastecendo o carro, por exemplo, e como é que chama? O frentista te entrega a maquininha e você está lá digitando a senha, ele pergunta, você quer CPF na nota? Você fala, quero. Qual que é o CPF? Aí você tenta digitar a sua senha e falar o CPF ao mesmo tempo. É impossível. Agora, é cientificamente provado que as mulheres, elas conseguem sim ter uma alternância de tarefas maior do que o dos homens. E isso é explicado biologicamente, evolutivamente, porque na época dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais aí, as mulheres, elas tinham o papel de ficar mais com os filhos e de cuidar ali da parte da família e fazer a parte da coleta de frutos ou de castanhas, etc. E cabia ao homem a função da caça. Então o homem era uma coisa mais focada. Então geralmente os homens são muito mais focados no sentido de estar compenetrados ali em alguma atividade, né? Até se diz, o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue, nem a mulher, só que a mulher ela consegue mudar, alternar uma atividade para outra mais rapidamente do que o homem. É questão de milésimos de segundos, mas cientificamente provado que consegue. A multitarefa aumenta muito o estresse, certo? Além do que, aumenta o esgotamento mental. Porque você está sempre aí trocando de tarefa. Imagina quando você volta a fazer a tarefa anterior, você tem que relembrar e demora um tempo ali para que você consiga voltar a fazer o que estava fazendo. Agora, como ser menos multitarefas? Planeje seu dia em blocos. Concentre-se em uma tarefa por vez. Desligue notificações com alertas sonoros ou visuais do seu celular, do seu computador. Depois de uma interrupção, volte ao que estava fazendo. E para poder acabar de vez assim com essa ideia de que multitarefa é uma coisa boa, eu quero mostrar para vocês aqui
um conceito que eu peguei no livro O Mito da Multitarefa, e que é um exercício simples. Pega aí um pedaço de papel e coloque aí do jeito que está na tela, coloca aí 4 linhas, A, B, C e D. Na primeira linha, você vai escrever esta frase aqui, ó. A alternância de tarefas é uma ladra, certo? Então escreve aí agora. A alternância de tarefas é uma ladra. Ok? Escreveu? Maravilha. Na linha B, vocês vão escrever os números de 1 até 30. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai escrevendo aí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terminaram? Beleza. Percebam que na primeira vocês escreveram de uma vez a frase e na segunda, na linha B, vocês escreveram de uma vez os números de 1 a 30. Agora, nessa linha C e nessa linha D, vocês vão fazer o seguinte. Você vai escrever a mesma frase e vai escrever os mesmos números. Na C você vai escrever a alternância de tarefas é uma ladra e na D você vai escrever também de 1 a 30. Só que, ao invés de escrever a frase de uma vez, você vai escrever uma letra, A, e aí você vai para a linha D e escreve 1. Aí você volta para a linha C e escreve A de novo, que é a alternância. E uma letra, um número. 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 Perceba se tem mais eficiência do que no primeiro, que você teve uma tarefa por vez, agora você vai fazer 2 tarefas ao mesmo tempo. Estão fazendo? Pode fazer, só testando aí. Dá uma diferença enorme, né? Então imagina que esse simples exercício ele acaba de vez com o mito da multitarefa. Porque como é difícil você passar de uma tarefa para outra sem ter perda na sua produtividade, na sua atenção, no seu foco. Outro subtema que nós podemos falar dentro da gestão do tempo é a priorização, ou fazer o melhor uso do seu tempo e dos seus recursos. E aí, a gente pode pedir ajuda aqui do Neo, do Matrix, lutando aí contra vários agentes Smiths, tudo ao mesmo tempo, tá vendo? São muitos e muitos, e aí os agentes Smiths aí, eles podem representar pra gente as nossas diversas atividades, as nossas interrupções, as nossas distrações, os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente tem que fazer num dia. Então, ninguém aqui vai querer fazer como o Neo e querer enfrentar todos de uma vez. Então, a priorização é uma habilidade que você precisa para criar calma e espaço em sua vida, para que você possa concentrar a sua energia e a sua atenção nas coisas que realmente importam. Olha só que interessante, criar calma e espaço. Quando você prioriza, você faz isso. Quando você tem uma boa priorização, que nada mais é do que ter um gerenciamento cuidadoso das tarefas que vão ser priorizadas, você coloca ordem no caos. Você reduz enormemente o seu estresse e ainda chega à conclusão que o seu dia vai ser bem sucedido, o seu dia pode ser bem melhor do que seria. Sem essa priorização, você vai se debater muitas vezes. Você vai se afogar em meio às suas demandas correntes. Priorização simples. E aí, a gente pode colocar alguns itens aí que podem nos ajudar na priorização. O que é urgente você coloca como prioridade. O que é importante.
o que tem impacto e o que tem propósito. E aí eu vou colocar algumas relações com o mundo real, não o mundo aqui da nossa conversa, da nossa aula. Priorizar, por exemplo, foi o que aconteceu com a vacina. Então foi priorizado aqueles que tinham maior possibilidade de falecimento. Vacinaram primeiro os mais velhos e foi diminuindo a idade. Isso foi uma prioridade. É muito comum quando a gente vê algum filme, alguma coisa que um barco está afundando, qual que é a prioridade? Alguém sempre grita: mulheres e crianças primeiro, não é? Dentro do esporte, a gente tem uma questão muito forte hoje em dia, nos times de ponta, que eles disputam tantos jogos, tantos campeonatos, que eles precisam priorizar. Então, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, né, o São Paulo, o Santos, o Corinthians, teve algumas temporadas aí que eles tiveram que priorizar entre jogar e ganhar a Libertadores da América em detrimento de outros campeonatos, como o Campeonato Paulista, por exemplo, ou mesmo o Campeonato Brasileiro. Então não dava para ganhar todos, então eles tiveram que priorizar algum campeonato que tivesse maior impacto. E outra coisa que é muito importante e que engloba a nossa vida num todo é que nós somos seres que vivemos numa época que se pode fazer tudo, se pode ser tudo e até mesmo se pode ter tudo. Só que para alcançarmos isso, muitas vezes a gente precisaria viver 400 anos ou mais para fazer tudo aquilo que a gente queria fazer. Então, por exemplo, eu gostaria muito de aprender a tocar algum instrumento musical, mas eu percebi que eu precisava priorizar em outras áreas, em outros talentos na minha vida, que não tocar um instrumento musical. Então isso daí fica de lado. Então muitas vezes a gente tem que realmente priorizar algumas coisas. Deixo essa indicação de um documentário, se chama Minimalismo Já. É o segundo da série desses dois amigos, o Joshua e o Ryan. Eles fizeram um anterior a esse. Eu gostei do outro também, mas esse daqui é de 2021. Eu confesso que esse daqui está mais legal do que o primeiro. E é um conceito muito interessante que agrada bastante, tem atraído muita gente a ter esse estilo de vida minimalista e focar naquilo que realmente importa na vida. Tem na Netflix. Agenda eficaz. Planejando fazer o melhor uso do seu tempo. Bom, você já teve aquela sensação de chegar ao fim do dia e você trabalhou, ralou ali pra caramba, mas mesmo assim parece que você não fez nada. Você sai do trabalho triste e acabado porque parece que não rendeu o seu dia. Ou seja, você parece que está sempre ocupado, ocupada, mas você não tem progresso. São reuniões, interrupções, tarefas de última hora e parece que seu trabalho, sua rotina não sai do lugar. Então qual que é a importância de nós termos uma programação, uma agenda? O que nós podemos ganhar com isso? Bom, nós podemos dizer que o que dá para alcançar de forma realista, nós colocamos isso na agenda. Não adianta a gente querer imaginar que nós vamos conseguir fazer as 1000 coisas num dia só ou de uma hora para outra. Temos que trazer a realidade do nosso tempo e imaginar sempre a questão de que não dá para comprar mais tempo. Ninguém consegue fazer isso. Dedique tempo suficiente para tarefas essenciais. Que são essas tarefas essenciais? Aquelas que você precisa fazer, não tem como você escapar delas. E se você não dedica tempo suficiente para isso, você vai ter que ficar com hora extra, ou vai ter que levar trabalho para casa, ou vai ter que alguma situação problemática com suas chefias, com a sua equipe. Adicione tempo de contingência para o inesperado.
Isso é muito importante, porque quando a gente fala de agenda, é muito comum as pessoas, mas não dá para prever tudo que vai acontecer no dia. De fato, realmente não dá. E se nós pensarmos ainda, dependendo da função que você está exercendo, muitas vezes você é interrompido e faz parte do seu trabalho ser interrompido por telefonemas ou por atendimentos que você tem que fazer, ou demandas de chefia e assim por diante. Então, na verdade, a agenda, como está lá no primeiro item, forma realista, o que eu consigo fazer? Será que não dá para programar nada? Duvido, sempre dá para fazer alguma coisa. Outro alvo importante, alcançar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Importantíssimo isso no dia a dia, porque se a gente está desregulado, está desequilibrado na nossa vida pessoal, a gente acaba trazendo isso para o nosso lado profissional e atrapalha bastante o nosso desempenho. E vice-versa. Evite assumir mais do que você pode suportar. Em outras palavras, a gente às vezes tem que aprender a dizer não, de uma maneira educada, de uma maneira cortês, mas a gente tem que saber que nós temos limites, não só de tempo, mas de capacidade, de tarefas, e às vezes ficar completamente sobrecarregado acaba prejudicando demais o nosso desempenho. E aqui uma frase do John Kennedy: temos que usar o tempo como uma ferramenta e não como sofá. Não dá para a gente desperdiçar tempo. Desperdiçar tempo é a mesma coisa que desperdiçar vida. E a programação, ter uma agenda eficaz, ajuda a que nós não desperdicemos tempo e que, em última instância, nós alcancemos os nossos objetivos. Na hora certa. Nós sabemos que cada um aqui tem um estilo, tem uma rotina que se enquadra melhor. Cada um tem um horário em que a capacidade criativa funciona melhor. Eu, por exemplo, adoro acordar bem cedo. Tipo, uma das coisas que eu mais gosto é ver o sol nascendo. Isso me traz uma energia, me traz uma vibração que eu gosto muito de criar, ter um período criativo nesse momento. A alta concentração e a alta de energia também. Todos nós temos aquele pico de energia durante o dia, que varia. Para alguns é de manhã, para outros é à tarde, para outros é à noite, né? E com a pandemia, trabalhando em casa, a gente pôde ter uma escolha de acordar mais cedo ou acordar mais tarde para fazer o nosso trabalho aí. Então é algo para se pensar. Quando que você é mais produtivo? E colocar na sua agenda com base nisso, certo? Se você está com a sua concentração está mais baixa, à tarde, por exemplo, a sua energia está mais baixa, deixa para fazer as tarefas menos importantes e que exijam menos esforço mental no período que você está com menos concentração e menos energia. Tá certo? Gerenciando interrupções. Mantenha o controle do seu tempo. Então, eu acho que todo mundo, às vezes, nós começamos a nos sentir sobrecarregados com a quantidade de trabalho que temos para fazer e com os prazos acabando, gente cobrando, chefe cobrando. Às vezes, a gente simplesmente esquece de fazer algo importante para que as pessoas tenham assim, ciência que a interrupção nos prejudica e pode prejudicar a equipe como um todo. Então, como que a gente pode fazer aí para gerenciar as nossas interrupções de maneira eficaz? Primeiro, olha só que interessante, mantenha um registro das interrupções. Eu sei que é meio chato fazer isso, mas é importante, principalmente quando a gente está num trabalho diferente, está numa área nova, a gente poder primeiro, antes de tomar alguma atitude, de fazer alguma coisa, nós termos ciência de fato daquilo que está acontecendo. E isso a única maneira que tem é realmente tendo um registro disso. Analise quais interrupções podem ser tratadas. Da mesma maneira que nós falamos na questão da agenda ser realista, algumas interrupções simplesmente não tem o que fazer, certo? Dependendo da sua atividade, a sua atividade é ser interrompido muitas vezes.
Desligue as notificações de aplicativos. Mais uma vez, essa questão está sendo trazida à tona. Por quê? Porque toda vez que nós somos interrompidos por um alerta sonoro ou por um recado ali do WhatsApp ou de algum outro aplicativo, para nós recuperarmos a concentração após essa interrupção pode demorar alguns minutos e exigir grande esforço mental. Então isso só aumenta o nosso cansaço, aumenta o nosso estresse. Recupere o fôlego. Respirar ajuda muito. Toda vez que nós somos interrompidos, se nós fizermos esse exercício de oxigenar, isso daí traz oxigenação para a cabeça, para o cérebro e ajuda bastante ao retorno à atividade anterior. Aprenda a dizer não, mais uma vez, nós tocamos nesse item. E colabore com o inevitável. Aquilo que não dá para mexer, não tem o que fazer. Outro subtema, minimizando distrações, gerenciando o seu ambiente de trabalho. E aí eu quero fazer uma diferenciação entre interrupção e distração. Interrupção aqui, no que nós comentamos, tem muito mais a ver com aquilo que é externo a você, aquilo que não parte de você. Já a distração tem a ver com aquilo que você tem responsabilidade total ou quase total pelo que acontece. Vamos aqui a alguns exemplos para gerenciar a nossa distração para entendermos isso melhor. Por exemplo, mantenha seu espaço de trabalho organizado. Isso daqui depende praticamente única e exclusivamente de você. Porque se você tem o seu local de trabalho bagunçado, você vai perder tempo procurando alguma coisa, e isso vai gerar estresse e complicações para você. Se você está trabalhando presencialmente, muitas vezes é interessante usar, se for possível, usar um fone de ouvido para focar naquilo que você está fazendo. Ou mesmo trabalhando em casa, com crianças, tendo aula online, etc. É interessante também colocar um fone de ouvido para poder focar apenas no seu trabalho, nas suas atividades. Agende horários para e-mails, para mexer no WhatsApp, no Teams, para fazer telefonemas e para navegar na internet e ver suas redes sociais. Se toda vez que toca alguma notificação do WhatsApp, do Teams, apesar que hoje praticamente a nossa fonte de contato no trabalho é via WhatsApp, é via Teams, então a gente tem que ficar conectado o tempo inteiro, vendo se não tem alguma instrução, se não tem alguma orientação da nossa liderança para poder fazer as nossas atividades. Mas tirando isso, muitas vezes é importante a gente reservar um tempo exclusivo para focar nas nossas atividades, para que possa fazer o nosso dia render mais, produzir mais e um trabalho de melhor qualidade. Sobre as distrações, eu queria indicar para vocês esse documentário também da Netflix, O Dilema das Redes. Muito interessante, muito forte, muito pesado, porque a gente começa a entender aí como que funciona essa engenharia dessas redes sociais, que são mesmo para distrair a gente, para pegar os nossos dados. É uma coisa assim, eu fiquei chocado. Acho que todo mundo deveria assistir isso daí e ver, porque os programadores dessas redes sociais, desses aplicativos, eles não usam e não deixam inclusive os filhos deles usarem. Então vale a pena a gente passar por essa provocação nesse documentário. E como um bom nerd, eu queria indicar alguns livros para vocês, sendo que muitos deles, desse conteúdo que eu passei, foi baseado nesses livros, além de outros materiais, é claro. O primeiro deles é A Arte de Fazer Acontecer, que aqui vai tratar a questão do Getting Things Done, ou a sigla GTD, que ajuda muito, é um sistema de trabalho, um sistema de fluxo que é muito interessante, que ajuda bastante na produtividade e na organização do nosso dia. Também recomendo O Poder do Hábito, um livro muito bom,
muito interessante. Mais um aqui, o Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, do Christian Barbosa. Ele é o mesmo autor da Tríade do Tempo, que já é um clássico. Também recomendo, mas esse daqui eu gostei mais, para falar a verdade. Léo Babauta escreveu Quanto Menos, Melhor. Esse livro aqui é impressionante. O site desse Léo Babauta, ele é um site muito maluco. Esse cara aqui, ele tinha problemas de obesidade, de triglicérides, colesterol alto, era um cara todo zoado de saúde, com estresse lá em cima, era um cara que provavelmente morreria muito cedo por estresse no trabalho. Então ele largou tudo, até o cabelo, ele rapa a cabeça para não ter, quanto menos melhor mesmo. E começou a cuidar de si mesmo, correu maratonas. E o site dele é uma página em branco com algumas coisas. Tem uma foto no site inteiro. Então é o minimalismo assim ao extremo, sabe? Vale a pena para a gente ter essa visão bem simples da vida. E ele também criou o conceito, como tem o Getting Things Done, ele criou o Zen to Done. Então uma abordagem mais assim, não sei se é esotérica, uma abordagem mais light para as questões do dia a dia. Mais um livro, que esse daqui foi escrito chamado Casal Produtividade, que é a Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Esse aqui eu não li, mas eu li os livros do Rafael Medeiros, né? Gostei bastante. E esse daqui é uma indicação mais para as mulheres, né? Que tem toda a questão de trabalhar no trabalho, aí tem a questão de muitas vezes ter que trabalhar em casa, e tem muitas atividades que ainda as mulheres se sentem sobrecarregadas pela questão de maternidade, tudo, que esse livro aí pode ajudar bastante. E finalmente, a última indicação, O Milagre da Manhã, que me surpreendeu demais esse livro. Foi algo assim que eu não esperava que ele fosse tão bom e tivesse me ajudado a mudar vários conceitos e vários hábitos na minha vida. Então eu agradeço a participação de todos e muito obrigado mesmo por acompanhar essa aula. Um abraço, fiquem com Deus.